Olá, seja bem-vindo à apresentação e demonstração do Doc Plus, novo gestão de documentos da Talgo. Eu estou aqui para mostrar para você, primeiramente, o layout que nós fazemos e a parte de white label, como você pode perceber. O logo você acessa aqui barra Talgor ou barra sua empresa, por exemplo, e o logo fica diretamente aqui para você. Após fazer o login, você tem uma série de informações que mostra através do dashboard. Esse dashboard, onde você acessa aqui, você tem aqui, por exemplo, né, o logo que está configurado, que traz para cá, e outras configurações, como por exemplo, dashboard, documentos, gestão de arquivos, controle de vencimentos, compartilhamentos, relatórios, logs gerais. E acima disso, nessa navegação você tem as principais informações de quantidade de documentos a nível da empresa, armazenamento utilizado, downloads realizados, transferências, e também você tem as informações relacionadas ao seu usuário, por exemplo, como documentos recentes, destaques, quantidade de documentos que você inseriu como usuário logado, armazenamento utilizado, downloads realizados e transferências realizadas. Aqui em cima existe inclusive um dashboard e também que você pode criar gráficos botando dimensão eixo X, eixo Y, para que você possa também, por exemplo, verificar quantos boletos você recebe ou digitaliza mensalmente, utilizando o conceito de entidades e campos. De forma fácil e simples você consegue ter aqui o seu relatório. Acima disso, você tem a parte de configurações, onde você pode pegar e ter entidades, criar outras entidades, por exemplo, como colocar outros campos, outros índices de forma simples, para que você possa pesquisar e utilizar ele na busca. Controle de validade, onde todos os documentos, conforme a sua validade, mandam um alerta mostrando quais são os documentos que foram vencidos antes dias para que seja vencido, por exemplo, 3 dias antes, 2 dias antes. O status documentos é uma coisa muito bacana, que você pode adicionar status conforme você acha interessante e atribuir os documentos, né? Serve, por exemplo, eu quero colocar uma marca dentro de um documento. Importações, templates para que você possa gerar protocolos, por exemplo, relacionado a protocolo de entradas, muito mais especificamente né, questão de gestão de guarda. E a marca d'água, que é uma coisa muito bacana, que você pode escolher documentos, por exemplo, né, empresa, e escolher aqui, inclusive, o que você quer. Se você, todos os documentos, por exemplo, vai colocar aqui documento confidencial. Né? Você pode colocar aqui um próprio texto ou até uma imagem de background, ou seja, marca d'água, né? E salvar as informações. Por exemplo, eu botei aqui cartório XPTO, empresa XPTO. Vamos salvar aqui e todos os documentos que forem realizados download, essas informações, os documentos terão controle e uma marca d'água para sair do sistema. Certo? E eu vou mostrar isso para você. Além disso, você tem aqui ações múltiplas como exclusão, compartilhamento, né, a seguir, relacionamento de artigos, download em massa de documentos. Você tem aqui as informações e, inclusive, acesso aos outros sistemas que nós temos, como Workflux, Editify, o Open para assinatura eletrônico. Né? E aqui você tem uma opção, inclusive, se você achar melhor, a parte de escuro, que se chama que é o dark, né? A parte de visualização aqui, se você achar e se sentir confortável. Bom, voltamos aqui, nós temos a parte de documentos. Na área de documentos, eu tenho aqui, vou analisar aqui, por exemplo, o documento, as áreas da organização, né? Onde eu tenho o conceito de organização primeiro, certo? E aqui, depois disso, eu posso acessar dentro dele as empresas, então tenho várias empresas aqui, multi-empresa, e dentro da empresa eu tenho a filial, porque eu posso ter várias filiais dentro de uma empresa. Feito isso, eu começo a acessar as classificações do documento ou tipos documentais, né? Por exemplo, financeiro, RH, né? Criar novos, né? Ver o histórico de informação, isso é importante, você sempre vai ter o histórico de informação, por exemplo, certo? E vamos lá, vamos por exemplo aqui, né? Basicamente é importante você saber, eu vou botar aqui, botar um espaço aqui X, vou salvar, certo? Você vai perceber que no momento que eu entrar aqui de novo em Velascorp e o X aqui, ó, você vai ver que tem um histórico de versão. Veja, data e hora e usuário, quem alterou. Isso é muito importante para rastreabilidade de informações e controle de informações. Além disso, você também tem aqui, falando em auditoria, nos logs gerais. Por exemplo, eu quero saber todos os históricos, né, de documentos que foram cadastrados do 1º de junho até, por exemplo, a data de hoje. Vou botar aqui e eu vou pesquisar.
Logo depois disso, por exemplo, eu quero filtrar pela ação, né? Ou seja, a ação, acedeu informações, visualizou documentos, baixou documentos, enviou, enfim, qualquer ação que você deseja ter de forma de rastreável. Inclusive pode ter outro tipo de visualização, que é por exemplo, um grid. Ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, fazer um filtro e basicamente fazer qualquer tipo de ação, né? Ou até mesmo ocultar, se eu quiser, até uma coluna, escondi uma coluna, mostrando qual é o nome do usuário e qual é o ID do usuário, ok? Muito facilmente você vai encontrar quem é que, por exemplo, vamos lá, eu quero saber todos que fizeram, né, remover um documento permanentemente. Olha aqui, eu consigo ver que teve uma ação de contratos, né, que foi o Bruno Velas, que fez uma demonstração no dia 4 de junho em relacionado a esse documento. Facilmente você consegue saber, certo? Bom, o mais bacana é que além disso, vamos voltar aqui, documentos, eu vou clicar em financeiro, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, um documento, este documento eu venho aqui e eu tenho as ações do documento, eu tenho registrar status, que eu mostrei anteriormente, eu posso registrar meu status para ele, né, por pendente, falhou, documento descartado, enfim. Eu posso também vir colocar compartilhar esse documento, posso ver o histórico de editoria dele, por exemplo, deixa eu ver toda a vida dele, o que aconteceu. Ó. Além de ter os dados padrões dele, eu tenho aqui ó, o histórico de editoria, tudo ele que eu mostrei anteriormente e toda a vida dele aqui, ó, tudo que aconteceu. Ó. Bruno vinculou, aí eu tenho o Jason, o Ellison visualizou, tudo de forma auditada para aumentar o controle do LGPD da sua empresa. Outras ações que você pode ter aqui é integridade, por exemplo, ó, foi criado pelo Ellison, foi a data de cadastro e o ID do usuário. Além da auditoria, que você tem os últimos logs aqui, você pode relacionar documentos, né? E além disso eu tenho também a assinatura, eu posso assinar o documento dentro online da minha ferramenta, utilizando inclusive os certificados instalados na minha máquina, né, facilmente, ok? Eu posso bloquear esse documento para controle e principalmente liberação, não quero que ninguém veja ele, e eu posso também fazer uma extração de OCR de um documento, por exemplo, se ele permitir, se tiver, por exemplo, uma resolução habilitada para 300 dpi, por exemplo, no caso. Né? E nesse caso aqui, como vocês podem perceber, eu vou visualizar aqui, por exemplo, vamos lá, deixa eu ver aqui, certo? Eu vou vir aqui e visualizar esse documento. Ó. No momento que eu visualizo esse documento, o bacana dele, ó, eu consigo navegar se eu tiver mais de um documento aqui dentro. Ó. Então, como eu tenho somente um documento, é óbvio que ele só enxerga somente um documento, ok? Então, você tem todos aqui os recursos, né, de visualização de documentos, você pode fazer um zoom, né, e outras coisas aqui que permite você manipular, né, basicamente esse documento. Como vocês podem perceber, por exemplo, esse documento aqui foi digitalizado de uma forma não muito boa e por isso pode ocorrer um impacto de OCR, certo? Outra coisa bacana é que você pode também, vamos voltar aqui, realizar ações múltiplas, como por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui vários contratos, eu estou selecionando de forma múltipla, veja que aqui em cima as ações são múltiplas. Por exemplo, vamos fazer um download aqui, né, de um documento, vou baixar todos os documentos aqui, está baixando os documentos. No momento que eu baixo esses documentos, né, eles realizam todas as operações de checagem e também de auditoria desses documentos, conforme vocês estão percebendo ali. Nesse momento que ele vai realizar esse download, percebam que eu vou abrir o documento aqui, olha, documento confidencial, e mostra aqui inclusive quem é que fez e qual horário, mostra de forma registrada. Percebam que, ó, download realizado por Bruno Velas, demo, que é o usuário, dia 29 de junho de 2021. Essa demonstração mostra como é importante controlar a rastreabilidade de um documento quando sai do sistema. Isso é um recurso muito legal e exclusivo da Tauro. Além disso, você também tem não só a navegabilidade de todas as informações, mas várias ações como, por exemplo, se você estiver trabalhando com gestão de guarda, vamos visualizar aqui, gestão de arquivos, e você tem aqui vários armazéns. Nesse conceito de armazém, você pode gerenciar, por exemplo, as caixas, inclusive o posicionamento das caixas e nessas caixas, quantos documentos ele tem, por exemplo. Né? Então, perceba aqui que nesta caixa chamada treinamento, eu tenho 1, 2, 3 documentos. Tá? E eles estão aqui dentro armazenados nessa localização.
Como pode perceber, ele está aqui nessa estante na 10ª posição, ok? Perfeito? Além disso, a gestão de caixas aqui você tem alguns recursos muito bacanas que você pode gerar etiquetas e imprimir na tua caixa para poder localizar facilmente de forma física. E você também tem a gestão de devolução e movimentação de cada caixa, caso você seja necessário de fazer gestão de guarda. Ok? Faremos um vídeo mais completo caso você tenha interesse em ver outra solução. Além disso, você tem controle de vencimento. Por exemplo, eu verificar aqui, eu posso vir aqui em cima e verificar quais são os documentos que estão vencidos, né? E ele mostra basicamente todos os documentos com a flag mostrando aqui. E eu posso verificar, por exemplo, ó, vamos lá, eu quero ver esse captura de tela, né? Quais são as informações de documento e eu posso verificar também quem foi integridade Gabriel Becker, né? Foi o usuário. Aqui tem os dados padrões desse documento e eu também posso, caso seja necessário, né, realizar, né, e verificar as versões que ele possui. Né? Por exemplo, vamos navegar aqui, ó, aqui eu tenho nenhuma versão. Caso eu venha aqui e faça uma edição, ele gera uma nova versão, ok? Então, por exemplo, vamos lá, vamos vir aqui, vamos fazer um controle de histórico de versões. Vou fechar aqui para você, vou vir aqui em gestão de documentos, vou pegar aqui um documento para mostrar o recurso de editar, vou trocar as informações que tem aqui, certo? Vou colocar uma informação aqui, alteração, e vou salvar. No momento que eu salvo, tá? Eu tenho basicamente aqui o histórico de versão. Note que eu tenho aqui a versão dele. Opa! Vamos voltar novamente aqui. Versões. Ó, note que aqui nessa tela, acabei colocando o arquivo errado. Perdão. Vamos colocar aqui de novo. Informações. Editar. Vamos colocar aqui teste. Salvar. Ok. E histórico de versões. Ó, então eu tenho aqui 300 dpi. Dia 29, uma versão. Caso eu queira voltar, né, basicamente eu posso muito bem vir em informações, né, e realizar as versões de controle deste arquivo, ok? Perfeito. Então, para você ter as informações de um gestor eletrônico de documentos, basta você também ter aqui na parte de relatórios. Se você trabalha com digitalização, você pode muito bem escolher um relatório de digitalização, escolher a empresa, escolher inclusive a filial, a classificação que você deseja e gerar um relatório. Esse relatório será enviado para o seu e-mail ou estar aqui disponível. Como funciona esse processo? Ele gera um CSV com as informações para que você possa mandar para o seu cliente e mostrar para ele quanto digitalização você já fez ou até mesmo para controle da sua empresa. Além desses recursos, você também tem a parte de compartilhamento. Compartilhamento é um recurso que você pega, como você vê aqui, eu selecionei esses documentos, eu clico aqui, compartilhamento básico, teste, eu coloco aqui, por exemplo, um e-mail e mando compartilhar. Nesse momento ele está gerando em tempo real este compartilhamento. Note que já foi enviado o e-mail, né? E já foi inclusive visualizado o e-mail na questão do servidor. Vamos acessar aqui, certo? E no momento que eu acesso o Gmail aqui, vamos colocar aqui, onde colocou essa informação. Só confirmar o e-mail que estamos usando, ok? Vamos ver se está no spam. Pronto, já chegamos aqui o alerta, está na parte de inbox, documento compartilhado. Aqui está a lista dos documentos.
E caso eu clicar aqui, ele vai diretamente para o documento na parte de compartilhamento. Essa parte de compartilhamento, ele já mostra aqui todas as informações, né? E como vocês podem perceber aqui, você pode baixar um a um ou baixar todos automaticamente para ser mais fácil. Caso você queira fazer um comentário, você pode vir aqui e colocar o seu nome e colocar porque está certo, beleza? E aí você pega, basicamente vai ter isso aqui. E enquanto você estiver fazendo isso, vamos baixar aqui, por exemplo, eu vou baixar todos os documentos. No momento que eu faço baixar todos os documentos, eu tenho esse controle aqui, ó, onde ele basicamente já mostra para mim, por exemplo, quais foram os documentos, né, aqui, que foram feito o download.